Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos e irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo Belena de Verdade e esse é o propósito e o projeto ao qual o Senhor, o Espírito Santo, assentou no meu coração, na tábua do meu coração e na minha psique. A leitura anual da Bíblia Sagrada com todos vocês, claro, aqueles que quiserem e estão dando sequência na leitura. Já concluímos o Novo Testamento e agora estamos no Antigo Testamento. Leitura de hoje, 1 Samuel, livro histórico, capítulos 19, 20 e 21. Vamos à leitura? O subtítulo da minha Bíblia é Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi. Falou, pois, Saul a Jonatas seu filho e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi dizendo: meu pai, Saul procura matar-te. Pelo que agora, guarda-te pela manhã e fica-te em oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo. E quando estiveres eu, falarei de ti a meu pai. E verei o que houver, te anunciarei. Ou seja, o que ele for falar, eu vou falar como é que vai ser o diagnóstico a teu respeito. Então Jonatas falou bem a Davi. Falou bem de Davi a Saul. Seu pai disse: não peque o rei contra o servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? E Saul deu ouvidos a Jonatas, e jurou Saul: vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi, e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como dantes. E tornou ali a haver guerra. E saiu Davi, e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram de diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Estando ele assentado em uma casa, e tendo na mão uma lança, atangendo Davi com a sua mão o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou Davi, dizendo: se não te salvares a tua vida essa noite, amanhã te matarão. Mical engana seu pai e salva Davi. Versículo 12 do capítulo 19 de 1 Samuel. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele foi, e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua, e a deitou na cama, e pôs na cabeceira uma pele de cabra, e cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxesse a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi, dizendo: trazei-mo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava uma estátua na cama, e pele de cabra na sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste, e deixaste ir escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: por quê? Ele me disse: deixa-me ir, porém, senão hei de matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. E lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele a Samuel, e ficaram aquela noite. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, dos quais viram com uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso Saul, enviou outros mensageiros, e também eles profetizaram. Então enviou Saul alguns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço onde estava em seco, e perguntando, disse: onde está Samuel e Davi? Disseram-lhe: eis que não estão em Naiote, em Ramá. E então foi para Naiote, em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ia profetizando, até chegar Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestidos, e também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra, por todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? A entrevista de Davi com Jonatas. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, capítulo 20, e disse perante Jonatas: que fiz eu
qual é o meu crime e qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: tal seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me dar parte, ou seja, me comunicar. Porque, pois meu pai me encobriria esse negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: muito bem, bem sabe o teu pai, que se achei graça aos teus olhos, pelo que disse: não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe. Na verdade, vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma eu farei. Disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é a lua nova, e o que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, esconder-me-ei no campo, até a terceira tarde. Se o teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, da sua cidade, porquanto se faz dar sacrifício anual para toda a sua linhagem. Se disser assim: está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizeste o teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que me levareis a teu pai? Então disse Jonatas: longe de mim tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado pelo meu pai, para que viesse sobre ti, não descobriria eu, ou seja, eu não te contaria? Certamente eu te revelaria, é o que ele está dizendo aqui. E disse Davi a Jonatas: quem tal me fará saber? Se por acaso teu pai te responder asperamente, Jonatas faz um pacto, faz uma aliança, um compromisso com Davi. Então disse Jonatas a Davi: vem, saímos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Sondando eu meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, eis que, se houver coisa favorável para Davi, eu, então, não enviar a ti, não te fiz saber. O Senhor faça assim como Jonatas, outro tanto. Mas se eu prover o meu pai de fazer o mal, também eu farei saber, e deixarei partir, irá em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Se então ainda vier, porventura, não usarás comigo de beneficência do Senhor, para que não morra? Tampouco cortarás a minha casa, a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos da casa de Davi. Assim fez Jonatas uma aliança à casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, e não te acharão o teu lugar no teu assento, achará vazio. Ausentando-te 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondesse no dia do negócio. Fica-te junto da pedra de Ezel, e eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atira no alvo. Eis que mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressamente dizer ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti. Não há nada, vive o Senhor. Porém, se eu disser ao moço: olha, as flechas estão para lá de ti, vai embora, porque o Senhor te deixa ir. E enquanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondendo-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, sentou-se o rei a comer o pão. E, assentando-se o rei no assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede de Jonatas, levantou-se e assentou Abner ao lado de Saul, no lugar de Davi, que apareceu vazio. Porém, naquele dia, não disse nada a Saul, porque dizia: aconteceu alguma coisa, pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também que no outro dia, segundo a lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não vem o filho de Jessé, nem ontem nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que muito desses de contigo, porquanto a nossa linhagem tem sacrifício na cidade de Belém. Meu irmão mesmo me mandou ir. E pois agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho da perversa e rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe?
porque todos os dias o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traz-mo nessa hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai. Ele disse, por que há de morrer? Quem tem te feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas, que já o seu pai tinha determinado para matar Davi. Presta atenção. Dois pontos que eu quero destacar aqui. O primeiro, quando diz aqui que o amor de Jonatas, né, que Jonatas ele tinha um coração, ele fez ele pegou um amor por Davi tão grande que ele diz assim, quer ver? Deixa eu só achar o versículo certo aqui. Quer ver? Aqui, 16, fez assim Jonatas com Davi, requerido dos inimigos, Jonatas fez aqui, versículo 17, Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor de sua alma. Tem algumas versões do versículo 17 do capítulo 20, que vão dizer que Jonatas amou Davi mais do que uma mulher. Eu vou pontuar aqui, existe uma regra, existe uma ciência, primeiro, deixa eu pontuar, duas na realidade, né? Hermenêutica e exegese, que são ciências para você interpretar, esclarecer o texto na sua transliteração, figura de linguagem, tipologia, antítipo, o abismo cultural, a linguística. Isso chama-se exegese e hermenêutica. Também você usa isso aí e também para você entender. E na hermenêutica, todo texto fora de um contexto torna-se um pretexto para uma heresia. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 17 fala que o amor de Jonatas, em algumas versões, era mais do que por uma mulher. E aí tem um ministério que foi fundado e eles fundamentam que existia um relacionamento homossexual. Preste atenção, eu sei o que eu estou dizendo e ensinando, por isso que eu estou falando isso. Eles fundamentam que houve um relacionamento homossexual entre Jonatas e Davi. Entende? Eles falam que essa fala de Jonatas aqui, eles pegam esse texto isolado e fundamentam a base da igreja dizendo que Davi tinha um relacionamento homossexual com Davi, com Jonatas, que não é verdade. Então por que eu estou baseando isso? Você está vendo todo o contexto aqui? Deixa eu pontuar e posicionar você melhor, abrir a tua mente. Se nenhum dos 330 mil homens fosse enfrentar o gigante filisteu, o Golias da terra de Gate, lembra que eu li aqui que Saul tinha 3 filhos, Isvi, Malquezua e Jonatas, e por último Saul. Se nenhum dos 330 mil homens, dos covardes, que nenhum tinha, dentro de 40 dias ninguém quis enfrentar o gigante, até que Davi chegou, enfrentou e o matou. Quem que teria que enfrentar? Ou Isvi, ou Malquezua, ou Jonatas. E se os 3 não fossem, por último o rei Saul. Alguém teria que enfrentar. Então aquele ato de Davi em enfrentar o gigante, livrou a vida não somente de Jonatas, como também de Isvi e Malquezua, que eram seus irmãos, e do seu próprio pai, Saul, e da sua mãe e da sua família. Então Jonatas se tornou extremamente grato a ele por isso, e é por isso que ele diz assim, que você viu que ele tirou as vestes dele, ele deu as vestes, deu a capa no sentido de honra, honrando a Davi. E o amor que ele tinha era um amor mais chegado do que um irmão, não como o amor de um homem e uma mulher, não como um relacionamento homossexual, como essa denominação, ela denomina isso e fundamenta. Então, aqui um contexto. Então, todas as vezes que você vê um versículo isolado, procure entender qual é o contexto imediato, ou seja, o que aconteceu antes, o pós-texto, o contexto posterior, o que vai no discorrer da história, para quem foi escrito, quando, em que cenário, em que momento. Pergunte, faça perguntas para o texto e o próprio texto irá lhe produzir respostas, tá bom? Segundo ponto que eu quero aqui destacar. Agora ele faz o que? Ele sente no sentido de retribuir. E ele faz esse pacto, essa aliança. Fala, olha, tudo bem, eu sei que Deus é contigo. Então vou ver agora qual vai ser a atitude do meu pai, mas eu falo, você vai fazer uma promessa comigo. Você não vai também esquecer da minha casa. Você não vai esquecer da minha família. Como depois nós vamos ver lá na história né, de Maqui, na história de Mefibosete, aí você vai ver que realmente Davi era um homem de palavra. Então ele faz esse pacto. Porque Jonatas já sabia que verdadeiramente o espírito tinha retirado de seu pai e estava sobre a vida de Davi. Os fatos eram nítidos e notórios para todos. E aí ele faz isso. Você vê quando ele fala, do jeito que eles combinaram, a ira de Saul se acendeu. E ele tenta matar até o próprio filho. Aí ele já entendeu que realmente Davi teria que partir. Davi teria que fugir, que era melhor para ele poder preservar a sua vida. Vamos avançar? Eu estou trazendo essa explicação para ficar mais claro para você o texto. Então respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente, ele ficou nervoso, versículo 30, Então se acendeu a ira de Saul, versículo 31, Todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás firme nesse seu reino, pelo que envia, traz-me nessa hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que há de morrer? O que tem feito? Então Saul atirou com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que seu pai já tinha determinado em matar Davi. Versículo 34, Pelo que Jonatas
todo encolorizado, ou seja, ele ficou revoltado, né? Ele ficou nervoso, ficou furioso com aquilo. Se levantou da mesa no segundo dia da lua nova e não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu que pela manhã, Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado, ou seja, combinado, acordado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse a seu moço: corre a buscar as flechas para eu atirar. E correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha, que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas, atrás do moço: não está porventura a flecha mais lá a ti? Lembra como ele tinha combinado com Davi? E Davi, naquele lugar lá, só ouvindo. Tomou Jonatas a gritar atrás do moço: avisa-te, não te demores. E o moço de Jonatas apressou para as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam esse negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: ainda levas a cidade. E indo o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra. E inclinou-se 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai em paz. E que o que nós temos jurado, ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha semente e a sua semente, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e foi, e Jonatas entrou na cidade. Então você percebe, meu irmão, que é algo assim interessante, que você vê que capítulo 18, capítulo 19, e agora concluímos o capítulo 20, que foi a leitura de hoje, que não tem nada a ver do que as pessoas pintam e falam. Você vê que foi algo de a vida foi preservada, a paz voltou sobre Israel, mas Saul, já sem o Espírito de Deus, enciumado com a canção das mulheres, que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, tinha Davi em suspeita, a todo momento tentava matar a vida dele, tentava acabar com a vida dele. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Então, essa foi a leitura de hoje. Concluímos, 19, 20, 21. É isso mesmo? 18, deixa eu ver, Jonatas, amizade, 18, confirmando, 19 e 20, tá certo. Amanhã seguimos a leitura. Que Deus possa falar melhor ao seu coração e não desanima não, meu irmão. Hoje já são 156 dias ininterruptos para a glória de Deus da leitura. Muito em breve nós estaremos concluindo toda a Bíblia. E eu quero, meu desejo, oxalá, tomara quem dera, que acenda essa fagulha e que você crie esse hábito de todo ano ler a Bíblia Sagrada. E certamente, sempre Deus irá falar de maneira poderosa, irá te instruir, te fortalecer, te orientar, te capacitar para você continuar cumprindo o seu chamado nessa baixa terra, com excelência, à luz das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um beneno de verdade. Que Deus te abençoe, sua casa, sua família, seu ministério, seus sonhos, suas metas, seus projetos, tudo que estiver alinhado com a vontade soberana do Senhor, venha se concretizar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz do Senhor, até amanhã, querendo Deus.